outros evangelhos, porque ele é o que mais faz citações acerca do Filho de Deus, o Messias que veio ao mundo. Então, é por isso que alguns comentaristas dizem que Mateus ele segue a premissa da ordem, não que foi o tempo escrito, mas na nossa Bíblia cristã, Mateus, não é? Ele vem na ordem aqui crescente, na ordem ordinária. Não que foi o tempo escrito, mas mostrando a sua beleza, o seu apontamento de Cristo como Messias que haveria de vir, apontando isso para os judeus, que de fato ele era o verdadeiro Messias, o enviado de Deus. Meus irmãos, bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. O que nós temos feito na nossa caminhada enquanto cristão é nada mais do que entender e compreender que o Evangelho deve nos transformar de dentro para fora. O Evangelho não deve apenas aparentarmos que somos seguidores de Cristo. E uma das coisas que tem mais sido discutida no nosso tempo é que parece que os evangélicos, eles têm, de certa forma, ficado muito que agente secreto do cristianismo. Ou seja, não tem se visto muito o exemplo, a atitude e, sabe, essa essência verdadeira do cristianismo. Parece que passando o tempo e tempos, nós temos tido muitos, não é tanta falta de pessoas esclarecidas acerca do Evangelho, da lei, da doutrina ou teologia, mas o que parece que tem mais, sabe, estado ausente no meio do povo de Deus é exatamente a prática do cristianismo. Ou seja, aquilo que nós entendemos na teologia como a ortopraxia. Eu preciso praticar o Evangelho, eu preciso exercitar a minha fé. Eu não posso apenas ser aquele conceitualista, aquele que sabe tudo acerca de fé, acerca de amor, da misericórdia, mas que, semelhante a muitos, tem passado de largo na necessidade do próximo. E eu quero compartilhar em duas situações. Primeiro, o texto diz: bem-aventurado os misericordiosos. Nessa primeira parte do verso, vivemos num mundo em que parece que a misericórdia tem desaparecido da terra. Muitos parece que têm deixado de exercer a misericórdia, a ajuda e o socorro, porque talvez as pessoas vão se aproveitar desse momento e nos utilizar como pessoas utilitaristas, pessoas interesseiras. Então muitos têm encolhido a mão, muitos têm fechado os olhos e tapado os ouvidos ao socorro. Mas porém as Escrituras nos ensinam que misericórdia é inclinar o nosso coração à miséria do outro, à necessidade do meu próximo, do meu semelhante. A grande pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu outro que eu devo exercer de misericórdia? Talvez, quando Jesus diz bem-aventurados misericórdia, eu poderia entender que seria um membro da minha família, do qual eu tenho que socorrer. Ou talvez algum membro da minha igreja, da qual eu faço parte. Ou talvez eu poderia entender que apenas para um cristão, aquele que, ainda que seja de outra denominação, mas se ele é um crente, eu devo ser misericordioso para com ele. Será que é esse o ensino das Escrituras? Será que, a ser um cristão ou não, com quem nós de fato deveremos mostrar a misericórdia? Nós vamos ver que a palavra de Deus diz que não só ao irmão da sua família, aquele do sangue, não apenas um membro da sua igreja, não apenas, sabe, os irmãos da fé, mas a palavra de Deus vai nos levar a mais adiante. Também devemos exercer a misericórdia até mesmo a um inimigo, até mesmo aqueles que fazem o mal, do qual nós conhecemos. Exercer a misericórdia, irmãos, é uma atitude daquele que nasceu do alto. Então observe, embora a nossa ação misericordiosa tenha círculos de prioridade, como Paulo diz lá em Gálatas 6:10, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. E diz Paulo, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. Ou seja, existe uma escala de prioridade, sim. Eu não posso deixar de socorrer os meus irmãos na fé, mas se depender de nós, eu tenho que socorrer a todos. Ou seja, o crente não pode colher a mão. Aquele que anda com Deus, que aprende o amor de Deus, a misericórdia, olhando para o exemplo de Cristo. Nós vamos ver que Jesus não fazia distinção de pessoas, e o Evangelho nos ensina a sermos misericordiosos, não apenas com um grupo de pessoas seletos, mas com todos aqueles que vieram ao nosso encontro. Porque cristianismo, irmãos, a máxima do cristianismo, a máxima do ensino da palavra de Deus, do qual o Senhor Jesus disse que novo mandamento vos dou:
que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Jesus nos amou quando éramos inimigos. Jesus mostrou amor aos pecadores. Jesus mostrou amor aos publicanos. Jesus mostrou amor àqueles que andavam, distante do propósito de Deus. E esse é o mandamento de Deus. Se eu pensar que a misericórdia deve ser endereçada apenas aos meus familiares, ou aos meus amigos, ou aos irmãos da fé, eu estou demonstrando que eu tenho um conhecimento muito pequeno acerca do amor de Deus e acerca dessa verdade. E aí vai se tornar no reducionismo, ou seja, eu estou reduzindo o amor a um grupo seleto de pessoas. Porém, Deus espera que na prática do amor ao meu próximo, eu possa compreender que bem-aventurado é aqueles misericordiosos, ou seja, aqueles que exercem misericórdia, como receberam de Deus a sua benevolência e o seu amor, o seu perdão. Irmãos, a misericórdia de Deus por nossa vida, ela é algo que, não tem parâmetros. Se nós compararmos a maneira como tratamos as pessoas, a maneira até que tratamos aqueles que dizemos que amamos, em alguns momentos da nossa caminhada, dependendo do que acontecer, o nosso amor fica meio que falho, fica meio que suscetível a depender das condições e do momento. Porém, o amor de Deus é pleno, perfeito. O amor de Deus não tem falhas, não tem subterfúgios. Então eu preciso entender que quando Deus diz que bem-aventurados os misericordiosos, Ele vai mostrar que isso não vem da nossa natureza, não vem da nossa, da nossa capacidade. Nós vamos ver que o Senhor Jesus vai nos ensinar que isso é fruto do Espírito de Deus. É daquele que de fato nasceu do alto, aquele que tem um novo coração. Jesus, irmãos, estendeu a sua ação misericordiosa a muita gente. Nós encontramos no Evangelho que Jesus foi ao encontro de endemoniados, de prostitutas, de publicanos, aqueles que cobravam impostos além, aqueles que eram enganadores. Jesus foi ao encontro de leprosos, de mulheres, de crianças e de pecadores. E por que Jesus foi ao encontro destes? Para levar a palavra de vida, de salvação, de transformação. Então, ser misericordioso, irmãos, é uma oportunidade que Deus nos dá de demonstrar amor ao meu semelhante. Eu não posso escolher as pessoas da qual eu prego o Evangelho. Eu não posso fazer uma seleção de pessoas a qual eu vou estender a minha mão, porque eu não sei. Aquele que de fato é salvo, aquele que de fato é eleito, aquele que de fato foi separado por Deus de toda a eternidade. Eu preciso estender a mão com o ato da graça de Deus, do mesmo jeito que Deus estendeu a sua mão para comigo, do mesmo jeito que Deus me resgatou do império das trevas e me colocou no reino do Filho do seu amor. Eu devo também ser um canal de bênçãos, eu devo ter uma ação misericordiosa. Os apóstolos curaram um homem paralítico na porta do templo, sem antes investigar se ele fazia parte da comunidade dos eleitos. Eles chegaram diante daquele homem e, olhando para o homem, eles disseram: não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos em nome de Jesus. Irmãos, a igreja do Senhor precisa ser uma igreja que conhece o Evangelho e que prega o Evangelho de forma autêntica. Na parábola do bom samaritano, a tão conhecida, Jesus deixa claro que os religiosos, presos aos conceitos legalistas, aquela formalidade, eles passaram de largo diante de uma pessoa moribunda, diante de um homem enfermo, ferido, aquele que tinha sido espancado, assaltado. Será que nas nossas caminhadas aqui no centro da cidade, por onde andamos, será que não temos visto pessoas moribundas e pessoas sofridas e pessoas necessitadas de um socorro? E será que, a exemplo de muitos que tem ido à igreja, adorado ao Senhor, ao ver o necessitado, fecha os olhos e encurta a mão? Jesus conta essa parábola porque esses homens aqui religiosos, olhando uma pessoa necessitada, eles tinham vindo dos seus ritos sagrados, porém eles negaram assistência a uma pessoa ferida. O desprezado nada ortodoxo samaritano, que foi quem socorreu o moribundo e o tirou da zona de perigo. Jesus diz: olha, o samaritano, aqueles que são, aqueles que têm apenas, ele tem o Pentateuco como lei, eles adoram o que não conhecem, mas aquele homem usou de piedade e de misericórdia. Enquanto tantos ortodoxos, tantos conhecedores da verdade, ao ver aquele que está necessitado da misericórdia, fecham os seus olhos
e tapa os seus ouvidos e tem passado de largo. O Senhor Jesus nos ensina, irmãos, que bem-aventurados misericordiosos são aqueles que de fato agem com amor em toda e qualquer situação. Nós não podemos, não há tempo para investigar quem é a pessoa, mas eu tenho que agir com amor, com misericórdia. E muitos não sabem que socorrendo, não é? Muitos não sabem que às vezes por uma prática de misericórdia e justiça toca o coração e dá glórias a Deus, porque ali ele demonstrou ser filho do Altíssimo. E aí ele deu testemunho de ter sido nascido de novo. O Senhor Jesus lá em Mateus, aqui no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 25, diz: no dia do juízo, Jesus disse que seremos julgados pela omissão de sonegar pão, água, vestes, abrigo e cuidado aos que necessitam e cruzam o nosso caminho. Estive fome e não me deste de comer, estive nu e não me vestiste, doente e não me visitaste, preso e não fosse. Então, irmãos, todas as vezes que deixamos de socorrer e de agir com misericórdia a quem quer que seja, o Senhor Jesus disse que nós seremos julgados pela nossa omissão de sonegar o socorro e a misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, ou seja, aqueles que de fato conhecem a Jesus, têm que agir como Jesus. Aqueles que de fato dizem: Senhor, Tu és o meu Senhor e Salvador, outro bem não tenho. Aqueles que creem que Jesus de fato é o Filho de Deus. A essência do amor está em Cristo. Eu preciso andar como Jesus andou. Eu preciso andar segundo os passos do meu mestre, porque, o ensino apostólico, a doutrina dos apóstolos é exatamente balizada nos ensinos de Cristo, no exemplo de Jesus. A igreja, irmãos, não pode viver apenas conceituando o que é amor, o que é misericórdia e o que é justiça. A igreja tem que praticar o Evangelho, porque a fé sem as obras, ela é morta. Não pode haver um divórcio entre a piedade e a verdade, em o que eu creio e o que eu devo praticar. Jesus profere aqui uma bem-aventurança: aqueles que têm misericórdia, esses são bem-aventurados. Aqueles que buscam razões para socorrer o aflito, em vez de buscar subterfúgios, desculpas. Eu não pude, eu não vi, eu não conheci, eu não sabia quem era. Os religiosos, aqueles que cantavam no templo, levantando suas mãos, aquele que estava o sacerdote ensinando o povo a lei de Deus, não demonstrou amor. Irmãos, os misericordiosos são aqueles que dedicam tempo aos necessitados, ajudando em suas necessidades, em suas aflições. Nós precisamos entender que o Evangelho nos chama para amar ao nosso semelhante. O Senhor Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis. Amar, a essência do Evangelho é conhecer a Deus. Os misericordiosos são aqueles que fazem o bem a todos, independente de sua crença, de sua condição social, do contexto. Eu devo fazer o bem, independente se a pessoa é um budista, é um espírita, se a pessoa é um criminoso. Se ele precisar do socorro, eu devo demonstrar socorro. Assim como Jesus, ele foi ao encontro das pessoas que eram excluídas da sociedade. Eu preciso agir com graça, com misericórdia. Precisamos agir pela ação do Espírito Santo. O preceito do Evangelho é dar pão a quem tem fome, ainda que esse seja o nosso inimigo. É assim que diz o texto em Paulo, falando em Romanos capítulo 12, verso 20, ele diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Quem é o nosso inimigo? A Bíblia diz que não lutamos contra a carne ou sangue, mas contra espíritos e potestades do ar. Eu devo olhar a todas as pessoas indistintamente, com misericórdia, com a atitude do verdadeiro Evangelho. E ele ainda acrescenta, ainda em Romanos 12, 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Ou seja, ainda que ele seja teu inimigo, você vai conquistá-lo com a prática do amor, da misericórdia, da verdade. Porque de fato o Evangelho, irmãos, deve nos levar a uma outra qualidade de vida. Nós devemos ser vistos pelo mundo como homens e mulheres santos de Deus. Eu tenho falado sempre, não são as nossas vestes ou a igreja que fazemos parte aqui na terra,
mas é aquilo que nós temos aprendido da parte de Deus e aquilo que devemos vivenciar a cada dia, como servos de Deus, como filhos de Deus amado. A misericórdia, irmãos, abençoa não apenas aqueles que são por ela contemplados, mas principalmente aqueles que exercem misericórdia. Então, quando eu ajo de misericórdia, quando eu, estendo a mão ao meu próximo, Deus do alto contempla dos céus aqueles que andam de acordo com a sua vontade. O Senhor espera que sejamos semelhantes a Jesus. Paulo disse isso: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Irmão, ser imitador de Cristo é muito mais do que viver uma vida religiosa, uma vida, pautada em, atividades eclesiásticas. Viver a exemplo de Cristo é estar sempre olhando, não apenas conceitualmente, mas olhando para a palavra de Deus e pedindo que o Senhor a cada dia transforme o nosso coração. Nós precisamos de fato ser transformados por Deus. Jesus ensinou também em Atos 20:35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Como é bom ganhar um presente, como é bom ganhar atenção, carinho, e como é tão, maravilhoso é. Eu não sei quantos já tiveram a experiência de pregar o Evangelho, de sair evangelizando, de andar por lugares com o propósito de alcançar alguém para o reino de Deus. Olha, a experiência é magnífica quando você prega o Evangelho e que você tão somente lê o Evangelho e que você ora pelas pessoas e que você clama a Deus para que haja graça, para que Deus, pela sua misericórdia, alcance os corações daquele que Ele já escolheu e que eu não sei, mas que o nosso papel é de pregar o Evangelho, é de mostrar ao mundo que somos filhos de Deus. E quando você percebe, depois de um tempo, pessoas chegam a você e dizem: olha, eu louvo a Deus porque naquele dia o Senhor falou ao meu coração, e já faz anos que eu estou firme no Evangelho, porque um dia eu vi aquele texto da palavra do Senhor que foi falado e anunciada, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Irmãos, não existe alegria maior do que nós estarmos cumprindo o mandato de Deus como igreja. Quando o Senhor Jesus disse: ide e pregai o Evangelho é pregado com a nossa vida. O Evangelho é pregado no fundo do coração. O Evangelho não é apenas distribuir aquela literatura. O Evangelho é olhar nos olhos, é interceder, é clamar, é falar da graça, da misericórdia e da justiça de Deus. Quando exercemos misericórdia, imitamos aquele que é misericordioso por excelência. Irmãos, o Senhor Jesus está voltando e Ele espera encontrar servos fiéis, servos aprovados. Ele espera encontrar na minha vida, na sua vida, aqueles que estão na brecha da oração, intercedendo por aqueles que estão além fronteira, pregando o Evangelho, colocando suas vidas em risco. A igreja deve estar, irmãos, sempre pronta. Antes de virmos ao culto dominicalmente, durante a semana eu tenho que estar clamando a Deus para que Deus fale ao coração do seu povo, para que haja conversão na igreja, para que vidas sejam transformadas, para que o Senhor quebre toda a soberba, a arrogância e vaidade no nosso coração, e que nós possamos estar prostrados aos seus pés. Quando inclinamos o nosso coração à miséria do nosso próximo, irmãos, isso traz glória ao nome de Deus. Isso traz gratidão a Deus aqui na terra, porque o Senhor espera, não é? Mateus 5,16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, e eles glorifiquem o nome de Deus. Glorificar, irmãos, o nome de Deus aqui é exatamente testemunhar o Evangelho, é viver o Evangelho. Eu preciso pagar o preço de ser o imitador de Cristo. Eu preciso carregar a cruz. Eu preciso negar-me a cada dia a mim mesmo e pedir: Senhor, ajuda-me para que eu de fato seja o teu servo aprovado. Bem-aventurados os misericordiosos. E depois o Senhor ainda continua dizendo: bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Então eu tenho ouvido aqui, em segundo lugar, exatamente que os misericordiosos, eles alcançarão a misericórdia. Eles colhem o que semeiam. Ou seja, nós receberemos ainda aqui e na vida do porvir
a graça bendita dos céus. Receberemos os galardões do reino de Deus. Meus irmãos, nesta bem-aventurança, Jesus falou que a misericórdia é tanto um dever como uma recompensa dos céus. Aqueles que praticam a verdade, aqueles que andam no caminho do Senhor, aqueles que sabem que ser filho de Deus requer um alto preço, requer uma renúncia. Nós não vivemos para nós mesmos. Paulo ensinou isso a Timóteo, lá em Filipenses, porque eu sei que tenho crido, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, enquanto estamos aqui, nunca podemos esquecer que todos nós somos servos do Deus Altíssimo. Estamos aqui não para sermos servidos, mas para servir, para oferecer perdão, amor. Porque esse era o ensino de Paulo a Timóteo. E Timóteo aprende bem na sua caminhada. Porque existem dois tipos de vida: aquele que vive para si mesmo e aquele que vive para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é fazer tudo aquilo que o nome do Senhor é louvado aqui na terra. É viver de acordo com a sua verdade. Os misericordiosos, irmãos, eles, tão somente eles, alcançarão misericórdia de Deus. Sabe quem são esses? Nada mais do que aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram resgatados pela graça. Os judeus, irmãos, eram um povo cruel, assim como os romanos. Eles eram orgulhosos, egocêntricos, hipócritas e acusadores. Eles apontaram o dedo para Jesus, para os apóstolos e para muitos. Porém Jesus, Ele não veio para esses que tão somente não tinham seus corações convertidos. Eles tinham todo o conhecimento da lei, mas eles não conheciam o Deus que revelou a palavra aos seus corações. Era um homem de corações duros. Ser misericordioso, irmãos, isso é abençoar o meu próximo. Aquele que não é misericordioso, do mesmo jeito que a misericórdia é uma bênção, ela se torna uma maldição para aquele que não é misericordioso. Se você observar o Salmo 106, aquele salmo imprecatório, toda a justiça de Deus para aqueles que não praticam a verdade, a justiça, o amor e a misericórdia. Nós não fomos chamados para falar acerca do amor, porque o amor não pode ser apenas conceitual, apenas poesia. O amor precisa demonstrar em palavras, não apenas, mas em atitudes, em ação, em vida. Porque Jesus, as multidões afluíam a Ele, não apenas pelas suas palavras, mas pela sua maneira de agir, pelo seu caminhar. É claro que pelos seus prodigiosos feitos, mas as pessoas diziam: ninguém falava igual a este homem. Ele tem autoridade de palavras, ao mesmo tempo que ele tem autoridade na sua vida. E nós não podemos perder, irmãos, essa referência como cristãos. Parece que cada dia que passa os crentes têm perdido a fé, têm perdido, a esperança, têm perdido até a linguagem cristã sadia. Os crentes têm parecido andado tão, olhando para as coisas desse século, que parece que têm perdido a característica ímpar de sermos filhos do Deus Altíssimo, aqueles que um dia foram resgatados. Irmãos, a misericórdia não é uma virtude natural, nossa, minha e sua. Por natureza, nós somos maus, cruéis, insensíveis, egoístas e incapazes de praticar o bem. A natureza caída do homem nos fez isso que somos. É necessário que nós tenhamos uma nova vida. Isso é fruto do Espírito Santo. Do fato que todo aquele que um dia creu em Jesus Cristo e professou o seu nome, foi batizado em nome do Pai e do Filho, ele não pode fazer com que seja arrefecida aquele calor, aquela verdade, aquela paixão para pregar o Evangelho e para viver o Evangelho. É necessário, irmãos, aqueles que de fato são misericordiosos, são aqueles que nasceram de novo, aqueles que nasceram do alto, aqueles que tiveram um coração transformado. Você precisa de um coração novo antes de ter uma atitude misericordiosa. O Senhor nos chama, meus irmãos, para de fato praticarmos o Evangelho, para vivermos o Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu preciso olhar para a minha vida, para o meu caminhar. Será que eu tenho sido piedoso, misericordioso? Será que há a essência na minha existência, na minha vida, a minha marca aqui na terra,
Que marca eu tenho deixado? Por onde eu tenho passado? O que eu tenho feito? Aonde quer que eu esteja? Será que eu tenho dado provas autênticas de que eu sou filho de Deus? Porque Deus está mais interessado no exercício da misericórdia do que o legalismo religioso. Deus está mais interessado em corações quebrantados e submissos. Deus está mais interessado em ver homens e mulheres de fato que vivam o Evangelho do que aqueles que dizem ser doutores do Evangelho. Como podemos demonstrar misericórdia ao nosso próximo? Uma das maneiras é advertir os pecadores do seu caminho. E como fazemos isso? Falar aos homens da tenebrosa condição em que se encontra em seus pecados e demonstrar a ele que é um profundo ato. Quando eu demonstro ao pecador, quando eu escuto, quando eu falo, quando eu sento com ele e quando eu o instruo na palavra de Deus, isso demonstra que é uma atitude de misericórdia. Quantos têm tido prazer de falar de Jesus ao seu próximo? Quanto tempo temos investido? Irmãos, uma das missões básicas da vida da igreja é falar de Cristo, é viver o Evangelho. Nós podemos passar a viver 100, 200 anos na igreja, mas se eu não cumprir a missão que foi me dada, eu tenho sido negligente na caminhada cristã. O Senhor não nos chama para sermos conhecedores do Evangelho, mas para ser praticante. Precisamos chamar os pecadores ao arrependimento. Mateus 12:7 diz: mas se soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não terias condenados inocentes. Nós precisamos abrir os nossos lábios para apresentar e apontar o caminho dos céus aos pecadores. Isso é um ato de misericórdia. O misericordioso, irmãos, ele perdoa as ofensas, ele não registra mágoas, ele não guarda rancor, ele não armazena ira no seu coração, ele perdoa, ele vence o mal com o bem. Ou seja, o misericordioso é aquele que de fato tem o Espírito de Cristo, de fato é aquele que conhece o Evangelho. O Senhor espera, irmãos, que eu e você sejamos misericordiosos. Nós precisamos praticar a justiça do reino de Deus. Eu preciso, ao meditar, como nós lemos lá, mostrando o salmo da bem-aventurança, o salmo 1, aquele que medita dia e noite, significa aquele que examina as Escrituras. Quanto tempo, faça uma análise na sua vida, quanto tempo nós temos investido na leitura da palavra e na oração? Será que não temos sido raquíticos na fé? Nós falamos sobre oração, falamos sobre leitura da palavra, falamos sobre a doutrina, a ortodoxia, mas efetivamente temos sido desleixados na prática cristã. Na igreja de Atos dos Apóstolos, eles não apenas tinham um conceito sobre amor, eles efetivamente amavam uns aos outros. Eles não apenas tinham o conceito da misericórdia, mas efetivamente eles eram misericordiosos. Irmãos, quem não perdoa não pode ofertar, não pode adorar, e esse não tem paz. Irmãos, quem não perdoa adoece e não pode receber o perdão. Para que eu seja misericordioso, eu não posso ter no meu coração raiz de amargura, de inimizade, de porfias, de intrigas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Irmão, juízos é ser misericórdia para aquele que não exerce misericórdia. É isso que Tiago diz na sua epístola, porque Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, Deus não poupou o seu Filho. É isso que temos o registro de Romanos, capítulo 8, quando o apóstolo Paulo escreve no verso 32, acerca desse amor tão eloquente de Cristo por nós. Diz o texto, Romanos 8:32, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, graciosamente com Ele deu todas as coisas. Olha, irmãos, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Assim como Cristo se rendeu por nós naquela cruz, assim como Cristo morreu a nossa morte, devemos ser misericordiosos para o nosso próximo, para o nosso semelhante e até para o nosso inimigo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque só estes alcançarão misericórdia.
Então, se você de fato anseia os céus, se você de fato se alegra pela misericórdia de Deus pela sua vida, louve a Deus praticando a justiça, louve a Deus vivendo o Evangelho. Peça a Deus que cada dia possa nos purificar de todo erro e pecado, que Deus possa abrir os nossos olhos, que Deus possa transformar o nosso coração, para que assim a semelhança do texto santo, bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. E eu creio que todos aqueles que foram salvos, todos aqueles que foram redimidos, todos aqueles que Deus predestinou para a vida eterna, esses têm em si a marca do amor. E aquele que ama é misericordioso, aquele que ama é piedoso, aquele que ama socorre. Irmãos, assim como Jesus, eu e você devemos seguir os seus passos. Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe a sermos o povo de Deus, santo, misericordiosos e que agimos com graça e amor. Amém? Que Deus ajude, que Deus abençoe, irmãos, e que o Senhor nos transforme a cada dia para que o seu nome seja glorificado na terra.